Na Era do Espírito. Bom dia, meus caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, AM, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e eu venho hoje apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito. E hoje eu venho falar com vocês sobre a fé que transporta montanhas. Mas antes eu quero agradecer muito a ajuda de um caro amigo que ele está executando uma obra de reforma do nosso centro espírita e que está ficando uma coisa maravilhosa. Ele está preservando a arquitetura, está gerando conforto e está tornando as coisas mais seguras para nós lá do Centro Espírita. Muito obrigado, meu caro amigo Chambarelli. Então, para falar de fé, eu vou me basear no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da fé que transporta montanhas. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver-se cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus desperta à fé todos os nobres instintos que conduzem um homem de bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier a abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela, elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que as deixem frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para vê-los ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui vossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai sem jamais fraquejar. Os milagres são as obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Nesse trecho, o Espírito José nos mostra que, assim como o amor, a fé, ela não é só um sentimento, ela é um sentimento acompanhado de ação. E que ação é essa? É a ação da gente cumprir com as leis de Deus e mostrar com exemplo aquilo
que a gente acredita. Mais à frente, o Espírito diz o seguinte: divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Então, quem tem fé tem despertado dentro de si nobres instintos, novas ações. Os instintos nos levam a ações que vão nos conduzir ao bem. E quando ele diz que é a base da regeneração, quer dizer, é a base do nosso aprimoramento e desenvolvimento moral, que vai fazer a gente eliminar os instintos ruins e pensar e agir de maneira ao bem. E é por isso que ela tem que ser forte, durável, que ele fala mais à frente, sem deixar que qualquer dúvida atrapalhe esse desenvolvimento. E é por isso que a gente tem que estudar, tem que ler, tem que aprender sobre coisas boas. Aprender o que é moral, como aprimorar a nossa moral. No Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro sobre moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta conceitos morais do início ao fim. A gente precisa estudar para poder entender como agir e como exercer essa fé, para fortalecer essa fé, para que ela tenha uma boa fundação, uma boa base. Porque a fé sincera é arrebatadora e contagiosa, fala o Espírito em outro parágrafo. O que quer dizer isso? Ela é arrebatadora, ela atrai, e ela é contagiosa, as pessoas aprendem, as pessoas veem aquilo acontecer e vão fazer igual. Ela atinge a alma, o espírito das pessoas, e ali ela vai ficar gravada para sempre. Eu aprendi certa vez com um professor que o homem ético é aquele que não faz as coisas erradas. Diferente do homem que tem moral. O homem que tem moral não pensa, não passa pela cabeça dele fazer uma coisa errada. É uma diferença muito grande. Por exemplo, quando a gente está no trânsito, que alguém dá uma fechada, a vontade de parar o carro e ir lá e bater, esmagar, massagar o cara todo. Mas a gente não faz isso. Não faz, por causa da ética. Mas se eu fosse um cara com a moral ilibada, tipo Jesus, eu nem pensaria num negócio desse. Eu ia imaginar o seguinte: coitado, ele está com pressa, está com alguém passando mal no hospital, está precisando chegar rápido no trabalho, tem alguma coisa. Vai meu filho. E vai com Deus no coração. Mais na frente, nesse mesmo capítulo, o Espírito Protetor dita a seguinte frase: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Isso não acontece numa geração, numa vida. Nós espíritas, nós cremos que o nosso espírito vem, encarna, a gente nasce, cresce, morre e o espírito volta para o mundo espiritual, estuda, tem toda uma relação lá e mais para frente ele encarna de novo. Então, esse tipo de crescimento, né, da destinação e da consciência e o germe que é depositado na gente foi lá atrás, ele já vem evoluindo e vai evoluir ainda por muitas e muitas gerações nossas. Até que um dia o nosso espírito vai avançar e não vai nem mais precisar reencarnar para aprender e provar que ele aprendeu. Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Um grande abraço e até a próxima. Na Era do Espírito.